Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje, vamos mostrar algumas das formas de usar o Pandas, que é uma das bibliotecas muito utilizada em Python para manipulação de dados. Vamos nessa? Aqui no nosso VS Code inicializado, antes da gente começar a criar o nosso arquivo, uma coisa que é importante para poder fazer igual eu vou demonstrar aqui no vídeo é a gente ter alguns pacotes instalados aqui no VS Code. Então a gente vem aqui nas extensões, né, nas nossas extensões aqui, e a gente vai colocar aqui o Jupyter. Ele vai buscar aqui o Jupyter, né? Fora o Python, que a gente já precisa ter instalado, a gente precisa também ter instalado o Jupyter. Aí é só pegar essa primeira opção aqui, instalar o Jupyter. A hora que instalar essa primeira, ele já vai instalar várias outras seguidas, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês as extensões que eu tenho instaladas. Então, só o fato de eu ter instalado a primeira, ele já instalou todas essas outras automático. Beleza? Então, legal. Que ele está até pedindo para mim, ó, fechar para ele atualizar de novo. Não, mas depois a gente faz isso. Então, beleza. O que a gente precisa fazer aqui é vir criar um novo arquivo. Então, a gente vai criar esse arquivo e vai salvar ele, certo? A hora que a gente salvar ele, vamos salvar, dar um Ctrl S para a gente salvar, escolher o local que a gente quer salvar. Eu vou chamar ele aqui de pandas, -data frame. Aí, o importante é a extensão que a gente vai colocar para ele. A extensão que a gente vai usar é IPYNB, que é a mesma extensão que a gente usa quando a gente usa o Google Colabs e salva um arquivo lá. Só que a gente não precisa colocar isso. A partir do momento que a gente já cria lá no Google para ele criar um novo notebook para a gente, ele automaticamente já cria esse arquivo e já salva essa extensão. Só como a gente está usando aqui pelo VS Code, agora a gente aqui tem que salvar para ele reconhecer. A partir do momento que a gente já tem o Jupyter instalado e salva, ele já vai abrir para a gente assim, esse mesmo notebook, que ele abre igual quando está lá no Google. Diminuir um pouquinho o tamanho aqui para aumentar, dá mais um zoom, beleza? Até aqui então é igual a gente usa lá no Google. Então a gente precisa fazer o quê? Primeiro importar o Pandas. Então, import o Pandas SPD. Rodar ele. Ele vai perguntar o ambiente, a gente dá aqui é o Python, pergunta qual que é a versão. Põe para rodar. Ó, ele não reconheceu o Pandas, então significa que a gente não deve ter instalado. Então, a gente vem aqui, ó, faz um pip, ó, install Pandas. Virar ele rodar aqui pra gente. Isso aqui, galera, é a primeira vez. Então, eu estou demonstrando como se fosse a primeira vez que você estivesse usando o Pandas na sua máquina. Então, tá rodando aqui, vai dar alguns alertas. Beleza. Então, já instalou. A gente pode apagar aqui e vou executar de novo agora, para ver se ele vai reconhecer o nosso import. Se a gente reparar, tá demorando um pouco, né? Ó, reconheceu. Beleza. Então, agora que reconheceu, a gente vai começar assim, como se fosse do básico. Primeira coisa é como que a gente cria um data frame. Então, ó, vamos até colocar aqui, ó, criar data frame. Coisa simples. Então, vamos chamar aqui, ó, de df underline. Vamos estipular produto, que os dados que a gente vai manipular vão ser produtos. Ó, produto vai ser igual pd.dataframe. Aqui a gente vai abrir e fechar o parênteses e vai abrir e fechar chaves. E agora a gente vai colocar as colunas e as linhas, certo? Então, coluna. Então, a gente vai vir aqui e colocar coluna nome. Vamos aos dois pontos e vamos passar as linhas. As linhas a gente vai passar dentro dos colchetes. Então, as informações que a gente tem dentro das linhas.
por exemplo, é cenoura, né? Cenoura, é, aveia, ó, leite, certo? Aí agora aqui a gente pode vir e passar uma outra coluna, que são os preços. Então, aqui, ó. E o que que é aquela coluna, né? Os valores. Lembrando, se a gente colocou aqui 3 linhas, né? Da cenoura, aveia e o leite, lá a gente põe 3 também, né? Para a hora que a gente montar o nosso data frame ficar igual. A gente vem aqui, abre e fecha o colchete e põe o preço, né? Por exemplo, cenoura ponto 2,99. O leite, vamos pôr aqui, ó, 5,40. E a aveia 2,89. 2,89. Beleza, a gente vem aqui, roda. Agora, como que a gente sabe se deu certo? Vem aqui, dá um DF, underline produto e roda ele. Ó, montou, criou o nosso data frame com as colunas que a gente determinou, certo? E com as linhas. Beleza. Certo, então aqui agora a gente vai ler os dados de um arquivo. Por que isso? Porque a gente vai precisar de mais informações para a gente poder fazer essa manipulação de dados que eu havia comentado que é a principal finalidade do Pandas, né? Então a gente vem aqui, ó, ler dados de um arquivo. E agora a gente vai vir aqui, ó, df. A gente pode chamar de produto underline arquivo. Vai ser igual aqui, ó, pd. Ponto read CSV, que nosso arquivo é CSV. Aqui a gente vai passar o caminho do nosso arquivo. O meu aqui, no caso, está na mesma pasta desse arquivo. Então, eu vou chamar aqui, ó, de produtos.csv, vírgula, é a separação do meu arquivo. No meu caso, o meu arquivo é separado por ponto e vírgula. Aí eu vou pôr aqui, ó, rodou, reconheceu. E a gente coloca aqui, ó, para não ficar precisando criar outra célula, a gente vem aqui e roda aqui na linha de baixo mesmo. Já reconheceu o nosso arquivo aqui, ó. Ele tem 44 produtos com nome e preço. Beleza? Então até aqui legal para a gente manipular. Certo, então vamos limpar aqui e vamos para uma outra funcionalidade legal. Então a gente vamos supor que a gente quer contar a quantidade de linhas que tem nesse arquivo. Então a gente vem aqui, ó, quantidade de linhas. A gente vem aqui, ó, df.shape. E no shape a gente passa o colchete e põe o 0. Roda deu 44 linhas. Isso é a quantidade de linhas. Se a gente quiser saber a quantidade de coluna, a gente passa 1. Aí ele mostra a quantidade de colunas. Então a gente tem 44 linhas e 2 colunas. Nossas colunas são nome e preço. E as nossas 44 linhas são todas aquelas que a gente tem preenchidas, que a gente mostrou aqui em cima. São todas essas, ó, as minhas 44. Então, quantidade de linhas é o 0. Conta pra gente a quantidade de linhas. Então, agora, se a gente olhar no nosso arquivo aqui, a gente vai ver que tem alguns produtos duplicados, tá vendo? Ó? O leite aqui está duplicado. Se eu não me engano, tinha aveia aqui, ó. A aveia também aqui está duplicada. Então, vamos supor que a gente agora quer contar a quantidade de produtos removendo os duplicados. Então, a gente vem aqui e coloca ODF arquivos, underline, a gente pode mudar aqui, né? Sem duplicados. Duplicados. Vai ser igual. Galera, os nomes aqui é só para a gente ficar bem sugestivo para entender. Quando for a gente fazer, né, certinho, colocar uns nomes mais bonitos, mais práticos. Aqui é literalmente para entender mesmo o que está fazendo. Então aqui, ó, df produto arquivo, ponto. Aí a gente vai vir aqui e colocar o duplicate, aqui, ó, do drop duplicates. Drop duplicates. E aqui na linha de baixo a gente vem
o df, ó, sem duplicados, ponto shape, para contar. Passando a linha, aqui, 38. Então, ele removeu os duplicados para a gente. Então, ó, removendo duplicados. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer também é querer ordenar. Como a gente tem preço, então a gente consegue ordenar tanto do maior para o menor, quanto do menor para o maior. Então, então vamos ordenar do menor para o maior. Então, é o nosso DF, né? DF arquivo. Vamos pegar o que está duplicado mesmo, que é o que a gente vem trabalhando. Ponto short. Aqui, ó. Short values. Abrir e fechar. A gente aqui vai dar um by. E nesse by vai falar qual a coluna a gente quer fazer isso. Então, a gente vem aqui e passa a coluna. No nosso caso, a coluna é a coluna preço. E a forma que a gente quer. Se a gente quer o que a gente põe lá, né? Que é o ascendente ou descendente no caso. A gente vai vir aqui e vai colocar um true. Porque a gente quer do menor para o maior. A gente vem aqui e roda a nossa coluna. Então, do menor, que é o 94 centavos, até o último, que é a nozes, que está 84. Aí, se a gente quiser agora do maior para o menor, o maior para o menor, é o mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Só que em vez da gente passar true, a gente vai vir aqui e vai passar falso. Aí ele, ó, pega do maior para o menor. Então, tranquilo. Outra coisa também que é interessante a gente fazer é se a gente quiser filtrar por mais de uma coluna. Então, ó, tipo, ordenar por mais de uma coluna. Nosso caso aqui só tem duas, né? Mas vamos imaginar que tivesse mais, né? É o mesmo esquema que a gente fez aqui. A diferença é que aqui, em vez de, a gente vai precisar vir aqui e abrir umas chaves e colocar o preço lá dentro. Então, o preço não vai poder mais ficar aqui. O preço agora vai vir dentro de chaves e a gente vai passar o nome dos dois campos que a gente quer ordenar. No caso é o preço e o nome. E a gente também consegue passar a forma que a gente quer. Por exemplo, um a gente quer que seja do maior para o menor e o outro do menor para o maior. A gente vem aqui e faz o mesmo processo aqui. Passa as chaves aqui e coloca a forma que a gente quer. Igual quando a gente está trabalhando com banco de dados, informa, né? A gente dá um order by desk de tal e ESC da outra. E assim vai. Aqui é a mesma coisa. Então a gente está falando que esse aqui vai ser do menor para o maior e que esse aqui vai ser do maior para o menor. Vou limpar aqui para não ficar tão grande. Agora aqui o que a gente pode fazer também é filtrar dentro do data frame. A gente vem aqui e quer fazer um filtro dentro do data frame. Vamos filtrar dentro dele. Então a gente vem aqui e coloca o data frame, que é o nosso, né? E aqui mais uma vez abre chaves, escreve data frame de novo e coloca a coluna que a gente quer filtrar. Opa, no nosso caso é a preço. Então a gente vai filtrar todos os produtos que são maior ou igual a 10.
Então, só filtrou produtos maior ou igual a 10. A gente olhar aqui, ó, todos os produtos que estão aqui são acima de 10. Como que a gente pode ter certeza? A gente pode vir aqui e inverter, né? Em vez de pegar o maior que 10, a gente pode vir aqui e pegar o menor. Aqui pega um menor ou igual a 10. A gente inverte aqui, a gente vê que aqui pegou, no caso, né, os outros que não tinha pegado no outro filtro, que são os que são menor ou igual a 10. Deixa eu olhar os valores do preço. Como tem poucos dados, a gente consegue analisar assim no olho mesmo. A gente consegue ver que o filtro ocorreu certinho e que esse retorno dele, né, só para a gente saber, ele não retorna uma lista, ele está retornando um outro data frame. Legal? Então, isso é importante saber, que aqui não está retornando uma lista, está retornando um outro data frame. Legal? Uma das coisas que a gente pode fazer também é assim, quando a gente tem uma lista e quer filtrar para ver se aqueles itens que a gente tem dentro da lista contém dentro do nosso data frame. Então, vamos vir aqui, ó, filtrar por lista, pode-se dizer assim, né? Ó, filtrar por lista. Então, vamos imaginar que a gente tem uma lista de produtos, né? Ó, produtos vai ser igual. Eu vou passar os nomes para a gente mostrar a diferença, né, de como a gente pode filtrar usando o contains e usando o normal quando a gente tem uma lista. Quando for pela lista, os nomes dos produtos têm que estar exatamente igual aos nomes dos nossos data frames. Por exemplo, na nossa lista ali tem maracujá, né? E tem também na nossa lista um peito de frango. Ó, peito de frango. E peito de frango. Beleza. Então, aqui a gente vai passar nosso data frame, abre e fecha a chave data frame. Aqui o campo que a gente quer, no nosso caso, o nome. Ponto. Ó, is in. E aqui dentro passar a nossa lista. Produto. Se a gente rodar, a gente vai ver que não vai retornar nada. Por quê? Porque quando a gente está passando uma lista, os nomes, no caso aqui são os nomes, se fosse por valores de preço, teria que ser a mesma coisa também, mas os nomes tem que estar exatamente os nomes igual da nossa lista. Então, por exemplo, se a gente vir aqui na nossa lista aqui, e procurar aqui o maracujá. Então a gente teria que pegar aqui o maracujá exatamente assim, descer aqui, colar assim, ó, exatamente assim o maracujá, que é igual tá lá. E a gente vir aqui, ó, no peito de frango aqui também, ó, pegar copiar ele aqui e colar ele exatamente igual tá aqui. E agora rodar. Aí ele encontra. Então, se a gente está testando lista e está usando o isin, tem que estar exatamente igual o nome que está. Volto a repetir mais uma vez, exatamente igual o dado que está dentro da nossa coluna. Porque se eu ficar falando o nome, vai dar a entender que sempre tem que ser o nome. Não, mas exatamente igual a informação que está dentro do nosso data frame. Beleza? Então, o que está na lista tem que estar igual o data frame. Legal. Agora também a gente consegue testar um contains. Só que aí não é uma lista, a gente vai testar uma string para ver se aquele valor contém dentro do data frame. Só que nesse caso não precisa ser igual, certo? Então, ó, quando a gente quer testar, então a gente vai testar uma palavra aqui, ó. Vamos aqui, ó, filtrar se tal palavra contém no DF, que é o nosso data frame. Então a gente vem aqui, ó, DF, produtos, abre e fecha a chave, DF, abre e fecha a chave de novo, passa nome, ponto, str,
ponto contains, e aqui dentro a gente passa a palavra, por exemplo, o nosso maracujá, maracujá. E se a gente rodar agora aqui, ele não encontrou também. Por quê? Porque a gente está passando minuto. Se a gente vir aqui, ó, maracujá, e passar ele todo maiúsculo, ele encontra, por causa do case sensitive. Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que essa busca do contains, ele valida o case sensitive. Certo? Então, mais uma dica aí. Filtrou contains, a palavra não precisa ser exatamente igual, só que ela precisa ser no case sensitivo. Ó. Mais uma vez, ó, maracujá, não achou, e o maracujá todo maiúsculo, achou. Legal? Então, outro tipo de filtro que a gente pode fazer aqui. Um outro que a gente pode fazer aqui é quando a gente quer pegar, retornar o maior valor daquela linha. Então, por exemplo, aqui no preço, se a gente vir, dar um order by e analisar aqui, a gente consegue encontrar qual que é o maior valor. Mas vamos imaginar que a gente está no código e precisa pegar qual que é o maior preço que a gente tem. E a gente não quer saber o nome dele, a gente só quer o valor. Então, retorna o maior valor. A gente vem aqui mais uma vez, pega o data frame, o de arquivo. A gente pode passar aqui, ó, n, larga isso aqui, abrir e fechar. Vamos pôr aqui 1, passar o preço. Mais uma vez aqui, vim passar o preço, que é o que a gente quer, da coluna, ponto, valor, e passar zero aqui. A gente viu e retornou, né, que aqui ele está passando certinho, mas se a gente olhar o maior valor é o 84.9. A gente sabe que é 84.9, que é o das nozes, porque a gente tem um order by e tudo mais. Só que, ó, se a gente não passa esse ponto velo aqui, ele vai retornar para a gente, ó, o data frame. É o tipo que ele retorna, o float data frame. Se a gente vem aqui, dá um Ctrl Z e passa aqui, ele vem e retorna para a gente esse float já no valor que a gente precisa. Então aqui a gente já vai conseguir trabalhar já de um tipo inteiro aqui, um tipo decimal, que é o nosso caso aqui. Beleza? Então vamos lá aqui agora também. A gente também consegue fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, só que em vez da gente pegar o valor, a gente pode vir aqui e pegar qual é o data frame maior entre eles. É só a gente usar, vir até nessa parte aqui, não passar especificamente a coluna. A gente vem e passa só o preço, ele vai filtrar e vai retornar para a gente um data frame, né? Só que falando qual é a coluna, né? Que tem, especificamente aqui no nosso caso, o produto que tem o maior preço. Legal? Então a diferença entre eles é que aqui retorna o valor específico daquela coluna e aqui vai retornar a coluna inteira em si. Legal? Beleza? Outra coisa que a gente também pode fazer é quando a gente quer fazer uma conversão entre as colunas. Então aqui, ó, conversão, ó, converter dados de uma coluna. Então, vamos pegar aqui o nosso data frame e vamos criar uma coluna nova para ele, chamada aqui barato, por exemplo. Barato. E a gente vai estipular, por exemplo, que todo o valor abaixo de R$ 50 está barato. Ó, então a gente vai vir aqui, colocar data frame arquivo. Vamos passar aqui o preço. Ponto. Apply. E vamos passar um lambda aqui dentro.
e fala o que? X, dois pontos, true, ó, if x maior que 50, ó, else falso. Então, o que a gente falou aqui? A gente vai pegar a nossa coluna de preço e vai varrer ela e fazer uma tratativa. Se o produto for maior, estava errada a nossa lógica aqui, né, galera? Porque aqui estava aqui, ó, eu fiz errado, desculpa aqui, deixa eu ver, inverter aqui, é menor que 50, isso. Eu tinha colocado maior que 50, então vamos voltar aqui, ó. Então aqui, ó, se o produto, né, então a gente pegou a nossa coluna produto e vai verificar que se o produto é menor que 50, a gente vai colocar true, e se ele for maior, a gente vai pôr falso. Beleza? Então a gente vem aqui, vai rodar, e aqui vamos escrever nosso data frame, para ver se deu certo a nossa lógica. Aí, exatamente, ó. Os menores que 50 colocou true e os maiores que 50 colocou false. Então a gente criou uma coluna nova, convertendo os dados que a gente tinha da coluna de preço. Então a gente converteu os nossos dados, teoricamente, para um boolean aqui, né? Certo? E agora, por fim, eu vou mostrar para vocês como a gente deleta uma coluna. Então, vamos imaginar que a gente quer vir aqui, quer deletar essa coluna nova que a gente criou de barato, que ela não vai servir para nada. Então, a gente coloca aqui, ó, df, arquivo é igual a df produto arquivo, passa a coluna, né? Então, ponto drop, columns, e passa qual é a coluna. No nosso caso aqui é barato. E aqui vai ser um df arquivo. E ele vai e remove a coluna barato. Certo? Galera, esse foi alguns dos exemplos aí de uso do DataFrame. Pode ser que para algum de vocês seja um exemplo simples, mas a gente pode ter atingido pessoas aqui que não conheciam essas informações. Então, achei importante passar para vocês alguma dica. Se vocês gostarem e quiserem mais vídeos de uso de DataFrame, a gente fazendo um group by, trabalhando com dois DataFrames diferentes, juntando eles, fazendo um merge entre eles, deixe nos comentários aí uma sugestão que a gente pode fazer nos próximos. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Falou, valeu e é nóis.